Você já imaginou que os maiores monstros não vivem em filmes, mas em pequenas cidades aparentemente tranquilas? Em Plainfield, uma comunidade rural onde todos se conheciam, uma verdade terrível estava prestes a vir à tona. Por trás da fachada de um homem tímido e solitário, escondia-se um pesadelo tão real e macabro que inspiraria os vilões mais icônicos do cinema. Esta é a história sombria de Ed Gein, o homem cuja casa se tornou um museu de horrores humanos. Um lugar onde a linha entre a vida e a morte foi grotescamente apagada. Nascido em 1906, Edward Theodore Gein cresceu em uma fazenda isolada nos arredores de Plainfield. Sua infância não foi marcada por brincadeiras ou amizades, mas sim pela sombra opressora de sua mãe, Augusta. Uma fanática religiosa, Augusta Gein viu o mundo exterior como um poço de pecado e imoralidade. Ela ensinou a Ed e seu irmão mais velho, Henry, que todas as mulheres, com exceção dela mesma, eram instrumentos do diabo, prostitutas destinadas a corromper as almas dos homens. O pai de Ed, um alcoólatra frequentemente desempregado, era uma figura fraca e passiva, deixando Augusta como a força dominante e tirânica da casa. Ela controlava cada aspecto da vida dos filhos, enchendo suas mentes com passagens bíblicas sobre fogo e condenação, e punindo severamente qualquer sinal de desobediência ou curiosidade sobre o mundo. O isolamento era total, Ed era proibido de ter amigos e passava seus dias confinado à fazenda, lendo a Bíblia sob o olhar vigilante de sua mãe. Essa criação distorcida moldou um jovem socialmente inapto, aterrorizado pelo sexo oposto e com uma devoção doentia e complexa pela única mulher que conhecia, sua mãe. A transição para a vida adulta de E foi marcada por uma sucessão de perdas que o deixaram completamente sozinho no mundo. Primeiro, seu pai morreu em 1940. 4 anos depois, em 1944, seu irmão Henry morreu em circunstâncias misteriosas durante um incêndio na propriedade. Embora inicialmente considerado um acidente, algumas suspeitas recaíram sobre Ed, mas nada foi provado. Finalmente, em 1945, Augusta sucumbiu a um derrame. A morte da mãe foi o golpe final. Ed ficou devastado, mas ao mesmo tempo estava livre. O homem que mal saía da fazenda agora estava sozinho na casa que se tornara seu mundo. Após a morte de Augusta, Ed selou os cômodos que ela mais usava, como o quarto e a sala de estar, preservando-os como um santuário intocado. Ele passou a viver no restante da casa, em meio à sujeira e ao caos. Foi nesse período que seu comportamento, já estranho, tomou um rumo macabro. Fascinado pela anatomia feminina e por histórias de atrocidades nazistas, ele começou a frequentar cemitérios locais durante a noite. Sob o manto da escuridão, ele exumava corpos de mulheres recentemente enterradas, levando-os para sua fazenda. Sua fixação não era sexual no sentido convencional. Ele estava obcecado com a ideia de criar um traje de mulher a partir da pele humana, na tentativa de, simbolicamente, se tornar sua própria mãe. A pequena cidade de Plant começou a ser assombrada por desaparecimentos. Primeiro foi Mary Hogan, a dona de uma taverna local, que sumiu em 1954. Depois, em novembro de 1957, Bernice Gordon, proprietária da loja de ferragens da cidade, desapareceu em plena luz do dia. O último cliente a ser visto na loja foi Ed Gein, que havia ido comprar anticongelante. A suspeita recaiu imediatamente sobre o homem recluso da fazenda. A polícia foi até a propriedade de Gein naquela noite. O que eles encontraram lá dentro transcendeu qualquer filme de terror. O corpo de Bernice Gordon foi encontrado pendurado, decapitado e esviscerado. Mas isso era apenas o começo. A casa era uma galeria de horrores, tigelas feitas de crânios humanos, abajures e estofados de cadeiras feitos de pele humana, um cinto de mamilos, leggings de pele de pernas e máscaras faciais cuidadosamente removidas de cabeças de mulheres.
Os investigadores, homens endurecidos pela lei, ficaram tão chocados que mal conseguiam processar a cena. A casa de E.J. não era apenas a cena de um crime. Era um testemunho profano da profundidade da loucura humana. Um lugar onde a morte não era o fim, mas o início de uma terrível arte. Preso na mesma noite, E.J. confessou os assassinatos de Bernice Ward e Mary Hogan. Mas suas outras atividades eram ainda mais chocantes. Ele admitiu ter feito dezenas de visitas noturnas a cemitérios locais ao longo de uma década para roubar partes dos corpos com os quais construiu sua coleção macabra. Durante o julgamento, ele foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado e enviado para uma instituição psiquiátrica. O diagnóstico foi esquizofrenia crônica. Somente 10 anos depois, em 1968, ele foi considerado são o suficiente para ir a julgamento, onde foi considerado culpado pelo assassinato de Worden, mas legalmente insano. Ele passou o resto de sua vida em instituições psiquiátricas, morrendo de insuficiência respiratória em 1984. Embora seus crimes tenham sido limitados a 2 assassinatos confirmados, o legado de Ed Gein foi imenso. A natureza bizarra de seus atos menos a profanação de túmulos, a confecção de objetos com restos humanos e sua relação edipiana com a mãe inspiram diretamente alguns dos maiores vilões da ficção de terror. Norman Bates, de Psicose, Ledef, de O Massacre da Serra Elétrica, e Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes. Todos carregam em seu DNA a terrível história do açougueiro de Plainfield. A Fazenda Gein, a Casa dos Horrores, foi misteriosamente incendiada em 1958. Pouco antes de ser aberta como uma atração turística macabra. O fogo destruiu as evidências físicas, mas não a memória do que aconteceu ali. A história de Jedin nos força a confrontar uma verdade desconfortável. O mal pode florescer nos lugares mais inesperados. Escondido atrás do rosto de um vizinho quieto, nutrido pelo isolamento e pela loucura. A pequena cidade de Plainfield nunca mais foi a mesma, marcada para sempre como o lugar onde um monstro real viveu. Se você gosta de histórias reais que parecem saídas de um pesadelo, se inscreva no canal. Deixe seu like e comente qual caso você quer ver no próximo vídeo.